Sejam bem-vindos ao canal MSB Notícias. Meu nome é Márcio e no vídeo de hoje vamos falar sobre como saber qual foi o resultado da sua perícia do INSS. Eu conto tudo a vocês após a vinheta. A perícia médica do INSS é pré-requisito para a concessão de alguns benefícios. O resultado da perícia pode conceder ou não a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença. Após a consulta com os médicos, o segurado quer saber o que foi decidido. E como fazer isso? Existem duas formas para saber o resultado da perícia do INSS. O resultado da perícia do INSS sai no mesmo dia da consulta médica. Essa novidade foi implantada recentemente pelo órgão. A partir das 21 horas do dia da perícia, as informações já ficam disponíveis ao segurado. Anteriormente, o resultado era divulgado após 20 dias, contados da data do exame. O interessado recebia uma carta. Para saber o resultado da perícia, o segurado tem duas opções: a consulta online ou a central de atendimento do INSS. O segurado pode saber o resultado da perícia do INSS pela internet, no site oficial da Previdência Social. A consulta pode se dar de duas formas. Ambas informam a situação do benefício e dado do exame feito pelo perito. A primeira é o acompanhamento do pedido de aposentadoria. A segunda forma é consultar o resultado do requerimento do auxílio-doença. Em ambas as consultas, siga o seguinte passo. Entre no site oficial da Previdência, que é o www.previdencia.org.br. No menu que se situa na lateral esquerda do site, clique em Serviços do INSS. Em seguida, clique no link Consulta de Situação de Benefício. Aparecerão duas opções citadas: acompanhar pedido ou resultado de requerimento de auxílio-doença. Escolha a que melhor lhe adequa ao seu caso. Na página para a qual você for redirecionado, informe o número do requerimento ou do benefício e seus dados pessoais, data de nascimento, CPF e nome completo. Se o navegador bloquear a página, será preciso desbloqueá-la. Dando autorização de acesso, preencha o CAPTCHA, o quadrinho, com as letras que aparecem na tela e clique em verificar ou imprimir. As informações sobre o resultado da perícia do INSS aparecerão. A segunda é a central de atendimento do INSS, que no caso é pelo telefone. Caso o segurado tenha dificuldade de realizar a consulta online ou não tiver todas as informações que deseja, pode optar pela central de atendimento do INSS. Para tanto, basta telefonar para 135, que é o telefone do órgão. A ligação é gratuita e pode ser realizada de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas. Um atendente poderá fornecer todos os dados sobre o benefício ou requerimento. Você precisará ter em mãos alguns documentos e dados pessoais para informar. O INSS não liga para a casa de nenhum segurado solicitando informações. Caso isso aconteça, pense que pode ser um golpe. E se a perícia for negada? O resultado da sua perícia saiu e seu benefício foi negado. A pergunta imediata é: qual foi o motivo da negativa? Nos últimos meses, a Operação Pente Fino do INSS cortou muitos benefícios. A tentativa é reduzir o déficit da Previdência alegado pelo governo federal. Nesse mesmo sentido, as negativas de concessão de benefícios aumentaram. Algumas práticas adotadas pelo órgão podem levar à negativa. A primeira é procedimental. O perito responsável, por exemplo, pode não avaliar a fundo a condição patológica do segurado. A rapidez das perícias é o relato comum de vários segurados. Se o profissional não avalia exames e laudos, pode ocorrer a negativa. Além disso, é comum que as perícias se fundamentem em perguntas, não em exame clínico. Assim, o profissional pode concluir pela recuperação da condição laboral ou pela ausência de incapacidade. Certamente, essa conclusão pode se dar após uma perícia bem feita. Entretanto, se a perícia foi negada pelo INSS, ela pode ser revertida pelas vias administrativas. Existe a possibilidade de o segurado apresentar um pedido de recurso ou uma solicitação de reconsideração. A negativa também pode ser combatida via judiciário. Para saber o resultado da perícia do INSS, ligue para o órgão ou entre no site oficial da Previdência. Em caso negativa, procure pelas vias administrativas ou judiciais, se entender que seu direito foi violado. É isso, meus amigos. Espero que tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima e um forte abraço.